O Brasil entrou em um relatório internacional que está gerando preocupação e levantando um debate que vai muito além da política. Uma análise feita pelo governo dos Estados Unidos colocou o país ao lado de algumas das maiores rotas e origens de componentes usados na produção de drogas no mundo. E isso muda completamente a forma como o Brasil pode ser visto no cenário internacional. Mas o que realmente está acontecendo? E por que esse assunto está ganhando tanta força agora? De acordo com o levantamento divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Brasil foi incluído em uma lista de países considerados fontes relevantes de substâncias químicas utilizadas na fabricação de narcóticos ilícitos. E aqui começa o ponto mais sensível. O Brasil aparece ao lado de países como China, México, Colômbia, Afeganistão e Venezuela, todos já conhecidos por sua ligação com o tráfico internacional em diferentes níveis. Mas o que isso significa na prática? Significa que o país passou a ser visto, ao menos sob a ótica desse relatório, como parte importante de uma cadeia global ligada à produção e distribuição de drogas. E isso levanta uma primeira grande pergunta: o Brasil está sendo tratado como protagonista nesse cenário, ou apenas como uma rota estratégica dentro de um sistema muito maior? Porque especialistas apontam que relatórios desse tipo nem sempre indicam envolvimento direto do Estado, mas sim vulnerabilidades estruturais, como localização geográfica, rotas logísticas e falhas no controle de insumos. Ainda assim, o impacto de aparecer nessa lista é imediato, porque não se trata apenas de um documento técnico. Esse tipo de relatório influencia diretamente decisões internacionais, acordos bilaterais e até mesmo relações diplomáticas. E é nesse momento que a situação começa a se tornar ainda mais complexa, porque paralelamente a essa classificação, surgiu uma outra informação que elevou o nível do debate. Autoridades dos Estados Unidos estariam avaliando classificar facções brasileiras como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E se isso acontecer, o cenário muda completamente. Se você quiser entender como esse confronto começou, eu explico melhor em outro vídeo específico, onde abordo a discussão sobre a classificação de terrorismo do PCC e se vê que Trump e Lula se desentenderam. Deixarei como recomendação no final desse conteúdo para que você possa assistir completo, mas primeiro acompanhe essa notícia chocante aqui. Na prática, essa classificação permitiria que os Estados Unidos utilizassem mecanismos muito mais rígidos para combater essas organizações. Congelamento de ativos, bloqueio de contas, restrições financeiras internacionais e até pressão sobre instituições bancárias que tenham qualquer ligação com essas redes. Aqui surge um ponto crucial. Essa medida não afetaria apenas criminosos. Ela poderia ter impactos indiretos no sistema financeiro, em empresas e até na economia, dependendo da amplitude das investigações. É por isso que o tema está gerando tanta discussão. Porque de um lado existe a preocupação com o avanço do crime organizado, e do outro, o risco de medidas externas interferirem em questões internas do país. Isso leva a um questionamento inevitável. Até que ponto o Brasil consegue lidar sozinho com o crescimento dessas organizações? Esse debate ganha ainda mais força quando observamos a repercussão internacional. Um dos jornais mais influentes do mundo, o The Wall Street Journal, classificou o PCC como uma espécie de potência global da cocaína. Uma expressão forte, que chama atenção não apenas pelo impacto, mas pelo que ela representa. Segundo a análise, o PCC deixou de ser uma organização restrita ao sistema prisional brasileiro e passou a atuar como uma estrutura internacional, com presença em diferentes países, influência em rotas de tráfico e um modelo de operação que lembra o funcionamento de grandes empresas. Esse talvez seja o ponto mais preocupante, porque não se trata apenas de violência, mas de organização, estratégia e expansão. De acordo com essas análises, essas facções teriam evoluído para um modelo mais sofisticado, com redes descentralizadas, atuação em portos internacionais e presença em mercados ilegais fora do Brasil. Isso muda completamente o nível do problema, porque quando uma organização atinge esse nível de estrutura, ela deixa de ser apenas uma questão de segurança pública e passa a ser um tema de segurança internacional. É exatamente isso que parece estar acontecendo agora, porque enquanto alguns defendem que o foco deve estar no fortalecimento das instituições nacionais e na cooperação internacional, outros acreditam que o avanço dessas organizações mostra uma fragilidade estrutural que precisa ser enfrentada com mais urgência. E no meio disso tudo, existe um impacto que muitas vezes passa despercebido.
A imagem do Brasil no exterior. Quando um país passa a ser citado em relatórios internacionais ligados ao narcotráfico. Quando suas organizações criminosas são comparadas a máfias internacionais. Quando existe a possibilidade de intervenção indireta de outras potências. Isso afeta diretamente a forma como o país é visto globalmente. Pode ter consequências reais. Investimentos, acordos comerciais, relações diplomáticas e até o turismo podem ser impactados por essa percepção. Enquanto esse cenário se desenvolve, uma coisa já está clara. O debate sobre o crime organizado no Brasil deixou de ser apenas um problema interno e passou a ser observado, analisado e discutido em escala global. Isso muda tudo, porque quando o mundo começa a olhar para um país por esse tipo de motivo, as consequências vão muito além das manchetes. Agora eu quero saber de você. O Brasil está sendo injustamente colocado nesse cenário? Ou esse é um alerta necessário sobre um problema que precisa ser enfrentado? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse debate está só começando. E se você quer continuar acompanhando tudo que está movimentando o Brasil e o mundo, se inscreve nesse canal. Conforme prometido, no final dessa notícia deixaria o vídeo sobre o enfrentamento de Trump e Lula, sobre a classificação de terroristas das facções mais perigosas do Brasil. Aproveita, já clica e assista. O conteúdo está dando o que falar.